Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando esse vídeo de correção das questões de processo civil que caíram no simulado que você fez aqui no Unicursos no fim de semana passado. Espero que, mais do que ter ido bem no simulado, você tenha usado essa oportunidade para treinar, né? Para analisar ali o que merece um reforço nesses últimos dias, né? Treino é treino, jogo é jogo. O importante é você ir bem na prova, certo? Mas, de qualquer maneira, vamos ver como é que você saiu no simulado. As questões foram elaboradas, claro, para lembrar toda a matéria aí do edital, ou grande parte da matéria do edital, aqueles tópicos que mais caem. Vamos, então, às análises dessas questões aqui de processo civil. Vamos lá, gente. Olha lá. A primeira questão é clássica a respeito de impedimento e suspeição de juiz. A questão dá três situações, três possibilidades, né? São três juízes diferentes e você tem que distinguir as hipóteses de impedimento das hipóteses de suspeição. Vamos ver quais são essas três situações. Olha lá. Em determinada demanda judicial, seguindo ali, vamos lá. Em determinada demanda judicial, Pedro pretende a condenação da empresa Drado a indenizar-lhes danos morais e materiais. Isso aqui pouco importa, né? O objeto da causa pouco importa. A ação tramita perante a terceira vara civil. Terceira vara civil, tá errado aqui, né? Cara civil não existe, né? Vara civil da comarca de Lombadinha, cuja juíza titular é Noêmia, que por sua vez move ação contra o advogado da empresa Drado, Sóstenes. Esse é o ponto principal, né? A juíza desse processo, ela move uma ação contra o advogado de uma das partes. E aí a gente tem que lembrar, isso torna a juíza impedida ou torna a juíza suspeita? Né? Daqui a pouco a gente vai analisar. Em uma outra ação, em trâmite perante a primeira vara da mesma comarca, o autor de determinada ação, Humberto, está devendo R$300 ao filho do juiz Catarino. Ou seja, o filho do juiz tem que receber uma grana de uma das partes, né? Então, aqui o autor da ação, ele é credor do filho do juiz. Isso é uma das hipóteses que faz com que o juiz seja impedido ou suspeito. E aí, claro, a gente tem que fazer essa análise. E aí a terceira situação, em uma outra ação em trâmite perante a segunda vara civil dessa comarca, a juíza Paulina é empregadora de Teobalda, ré na demanda. Então, digamos que a Teobalda seja empregada doméstica da juíza, né? E aí ela é ré numa ação judicial que caiu no colo dessa juíza, para essa juíza atuar. Isso também é uma situação que gera impedimento ou suspeição, certo? Porque a juíza ela não vai ser imparcial. O legislador presumiu que não haveria imparcialidade da juíza nesse tipo de situação. Aí o teste nos pede, pode-se afirmar que será ou serão considerados impedidos, sendo-lhes vedado exercer sua função nas respectivas demandas, qual ou quais desses juízes, né? Então, para distinguir as hipóteses de impedimento e suspeição, vamos dar uma passadinha rápida aqui, ó, ali no gabarito, resposta letra E, por quê? Existe impedimento do juiz, artigo 144. Olha aqui, inciso 9, quando promover ação contra a parte ou contra seu advogado. E isso acontece com a juíza Noêmia. Ela estava movendo uma ação judicial contra o advogado, né, de uma das partes. Então, a Noêmia é impedida. 6, inciso 6. Quando for herdeiro presuntivo donatário ou empregador de qualquer das partes. Então, essa também é uma hipótese de impedimento. Isso está acontecendo com quem? Com a Paulina, que é empregadora da moça, que eu esqueci o nome dela, que eu citei agora há pouco, que era empregada doméstica dela, né? A título de exemplo. E aí o artigo 145 traz as hipóteses de suspeição do juiz, né? Lá no inciso 3 está escrito assim, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o terceiro grau. É o caso do filho do juiz, que tem que receber uma grana lá de uma das partes do processo, do autor da demanda, certo? Então, como o enunciado nos pediu hipóteses de impedimento, vou voltar aqui, olha lá, impedimento acontece, portanto, com a Noêmia e com a Paulina, perfeito? Letra E,
Essa é uma matéria clássica, né? Impedimento e suspeição de juiz, tá em quase todas as provas. Então, diante de de um edital tão vasto, né? Como foi esse aí para a prova do TRF, é sempre importante a gente colocar um foco maior naquelas questões que têm mais chance de aparecer, e essa aí, sem dúvida, é uma delas. Vamos então para a questão número 2. Vamos lá, deixa eu colocar só os slides aqui para a gente conseguir ler com calma. Olha lá. Calazans move em face da empresa J Limitada uma ação na qual pede única e exclusivamente a declaração de nulidade de 2 cláusulas de um extenso contrato firmado entre as partes. A empresa já foi citada nessa demanda e encontra-se no prazo para apresentar a sua contestação. Mas Calazans, que é o autor, pretende agora aditar o seu pedido, acrescentando o pleito de reparação de danos materiais decorrentes dessas cláusulas, que ele pretende rescindir, né, mediante declaração judicial. Nessa situação hipotética, então, olha só, o cara já propôs a petição inicial e ele tinha um objetivo, né, que era a rescisão de algumas cláusulas contratuais. Aí, no meio do caminho, ele falou, quer saber, eu quero acrescentar pedidos, né? Isso existe, essa possibilidade existe, até por economia processual. Você imagina se em toda e qualquer situação desse tipo ele tivesse que propor uma segunda demanda, né? Isso causaria mais transtorno do que utilidade às partes e ao próprio Poder Judiciário. Então existe sim essa possibilidade de aditamento da petição inicial, mas essa possibilidade é limitada, né? Ela é limitada especialmente no tempo, porque esse aditamento não pode causar tumulto processual, não pode causar surpresa, né? Deve possibilitar contraditória e ampla defesa. Então, a lei impõe limites a essa possibilidade de aditamento. A letra A diz assim: o aditamento da inicial só será possível com a concordância do juiz. Gente, em nenhum momento a lei coloca essa questão ou essa restrição. Se o aditamento for feito dentro do prazo expresso na lei, o juiz ele vai simplesmente concordar, né? Naturalmente concordar, certo? Com esse aditamento. Vai possibilitar o aditamento. Não depende de concordância do juiz, repito, contanto que feito dentro do prazo exposto na lei. A letra B. O aditamento da inicial só será possível com a concordância do réu. Aí a gente vai ver daqui a pouquinho no gabarito, tá? Letra C. O aditamento da inicial não é mais possível após a citação do réu? Até vai ser, né? Porque é o que aconteceu nesse caso, o réu já foi citado, perfeito? Até vai ser possível sim, mas a gente vai ver daqui a pouquinho no slide seguinte uma condição para isso, uma restrição para isso. Letra D. O aditamento da inicial será possível independentemente da concordância do juiz e do réu? Nessa fase do processo não é bem assim, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. E a letra E, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, pois o interesse do autor não pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Essa letra E está absolutamente errada, porque o autor ele pode sim propor ações meramente declaratórias, por exemplo. Tudo bem? Não vai ter problema. Vou reforçar isso daqui a pouquinho também no próximo slide. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, gente, no artigo 329 do Código de Processo Civil. Olha lá, o artigo 329, que diz assim: o autor da ação poderá, inciso 1, até a citação, aditar ou alterar o seu pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Então, se ele fizesse isso até a citação, ninguém precisaria concordar, nem o réu, muito menos o juiz, né? Agora, no caso proposto, o réu já foi citado, perfeito? O réu já foi citado, está no prazo para contestar, então a hipótese do enunciado nos conduz ao inciso 2, que diz assim: o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com consentimento do réu, assegurando-se sempre o contraditório
mediante a possibilidade de manifestação do réu num prazo mínimo de 15 dias, sendo facultado o requerimento de prova suplementar, ou seja, do réu poder acrescentar provas, né, diante deste aditamento. Então, gente, vou voltar aqui, ó. A letra B dizia assim, o aditamento da inicial só será possível com a concordância do réu. Não é em qualquer hipótese, né, mas nessa situação do enunciado, como o réu já foi citado, realmente esse aditamento depende da concordância do réu. Perfeito? Lembrando que, deixa eu voltar aqui, lembrando que esse saneamento do processo, ele vai acontecer após a apresentação da contestação, a decisão de saneamento, perfeito? Então o enunciado, gente, ele nos colocou num momento processual em que nós estamos exatamente no meio, né, entre a citação que já foi feita e o saneamento que vai acontecer ali na frente, após a apresentação da contestação, tá bom? Por isso que nos remete exatamente ao inciso 2, ok? Do artigo 329, portanto, gabarito letra B. Só reforçando aqui, ó, também fiz questão de mencionar para vocês o artigo 19 do CPC, que diz assim, o interesse do autor pode limitar-se, sim, à declaração da existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, para combater aquilo que estava aqui na letra E, tudo bem? Dizendo que a ação do Calazans deveria ser extinta sem resolução de mérito, porque ele estava apresentando uma pretensão indevida, uma pretensão não amparada pelo ordenamento jurídico, mentira, por conta aí do artigo 19 do CPC. Perfeito, gente? Beleza, então gabarito letra B. Vamos agora para o próximo teste, é o teste número 3. A respeito da suspensão do processo e da declaração de nulidades processuais, analise as afirmações. Nós temos aí 4 afirmações, vamos ver qual ou quais são verdadeiras, qual ou quais são falsas. Vamos lá. A 1 diz assim, o processo pode ser suspenso pela convenção das partes por no máximo 1 ano. Pode haver suspensão por convenção das partes? Pode haver. O problema aqui está na duração, porque nesse caso de convenção das partes, a suspensão é por no máximo 6 meses. Daqui a pouquinho eu vou apontar para você o artigo do CPC que diz isso, mas enfim, 6 meses. Então a afirmação 1 está equivocada. 2. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Perfeito, a 2 está correta. É uma questão de economia processual, né? Você, quando anula um ato processual, você só vai anular conjuntamente os atos que dependiam desse ato que foi anulado. Todos aqueles que você puder aproveitar, né, todos os atos que não foram viciados por esse ato que foi anulado, vão ser mantidos no processo, tá? Repito, por questão de economia processual. A 2, então, está correta. 3. Suspende-se o processo quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai, por 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção. Bom, vamos deixar isso aqui em suspense, daqui a pouquinho a gente vai ver se está correto, se existe essa hipótese de suspensão do processo mesmo e se está correto esse prazo aqui, perfeito? E o 4, no caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, mesmo que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário num prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito se o réu não nomear novo mandatário. Bom, essa 4 já vamos analisar agora, de imediato. Vamos lá, tá tudo certinho até aqui, ó. Então, morreu o procurador das partes, o que o juiz faz? O juiz, ele determina que a parte, de fato, constitua um novo advogado, dando a ele um prazo de 15 dias. Passaram-se os 15 dias e a parte não constituiu o advogado. O que o juiz vai fazer? Bom, aqui, gente, ele diz que o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito se o réu não nomear novo mandatário.
Ou seja, o réu seria beneficiado, concorda comigo ou não? O réu seria beneficiado se ele fosse omisso no que diz respeito a essa determinação judicial. E se ele está sendo omisso com relação a esse dever de constituir novo advogado no prazo de 15 dias, ele não pode ser beneficiado. Ele tem que, de alguma forma, ser sancionado. O juiz vai aplicar a ele algum tipo de punição, né, por desacatar essa determinação. Se o juiz extingue processo sem resolução de mérito, evidentemente que essa sentença estaria, de certa forma, beneficiando o próprio réu. Concorda? Então a solução não vai ser essa, vamos ver daqui a pouquinho no gabarito. Então eu deixei em suspense, por enquanto, apenas a frase 3, né? Vamos para o gabarito. O gabarito diz para a gente que a resposta correta é a letra C. A letra C é aquela que disse que somente a 2 está correta, né? Que a gente já tinha comentado. Então a 3 não está legal. Por que que a 3 não está legal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A 3 está errada, porque quando eu vou lá no artigo 313 do CPC, está escrito assim: suspende-se o processo, inciso 10, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai por 8 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção. Então, o problema dessa afirmação 3 estava no prazo, né? Que falou aqui dos 30 dias, que é o prazo que será dado em razão da mulher advogada, né? Nesse mesmo tipo de situação, porém, quando a mulher tiver o parto ou em função de adoção, aí o prazo é esse, tudo bem? Então, houve uma troca aí, o prazo para o pai nessas condições, portanto, é de 8 dias, tá bom, gente? Então, o gabarito aqui, letra C, ok? Vamos agora para o teste número 4, olha lá. Caetano alugou seu apartamento para Chico, tendo como fiador Buarque. Como o locatário é bom a gente identificando, né? O locatário aqui é o Chico, né? Como o locatário deixou de pagar os últimos 6 aluguéis, Caetano, que é o locador, vai ser o autor da ação, distribuiu a ação judicial exclusivamente contra o locatário Chico, deixando de fora da demanda o fiador Buarque. Então, o autor promoveu uma ação somente contra o locatário e não incluiu o fiador. Nessa situação hipotética, e aí nós temos algumas afirmações aqui que vão falar predominantemente sobre intervenção de terceiros, mas não só sobre intervenção de terceiros, né? Então, vamos começar pelas beiradas aqui. Eu quero ver primeiro com vocês a letra A e a letra E, que não falam de intervenção de terceiros, e depois a gente vai para do miolo ali, tá bom? Olha lá, a letra A, deixa eu colocar aqui enquanto a gente não chega lá embaixo, a letra A diz assim: o cumprimento da sentença, de uma sentença futura nessa demanda, né, poderá ser promovido em face do fiador, mesmo que este não tenha participado da fase de conhecimento, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, o autor da ação propôs a ação somente contra o réu, que é o locatário, e não incluiu o fiador no processo de conhecimento. Aí vamos imaginar, o juiz dá uma sentença favorável, condena o locatário a pagar 20 mil reais ao locador Caetano. Aí, na fase de cumprimento de sentença, percebe-se que o locatário não tem dinheiro. Pode ele agora querer acionar o fiador sem que ele tenha participado da fase de conhecimento? A resposta é não. O CPC vai mencionar, e eu trago isso daqui a pouquinho no gabarito, diz: o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, mesmo que este não tenha participado da fase de conhecimento, ou caso este não tenha participado da fase de conhecimento. Por quê? Porque a ele não foi possibilitado o direito ao contraditório, ampla defesa, perfeito? Então, se o autor da ação, no caso aqui o Caetano, quiser lá na frente ter a possibilidade de executar, de cumprir a sentença em face também do fiador, ele já tem que incluir o fiador no polo passivo desde o processo de conhecimento. Então, essa letra A não está legal, a gente arrisca do mapa ela, tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha rápida então na letra E. Olha lá.
A letra E diz assim, o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito de imediato, eis que se trata de um litisconsórcio passivo, necessário e unitário. Não é verdade, né? Aqui o litisconsórcio ele não é necessário, ele é um litisconsórcio facultativo. Isso, gente, olhando sob a ótica do autor. Se o autor quiser quiser processar somente o seu locatário, não há problema algum. Ele só está restringindo uma futura fase de cumprimento e de execução de sentença, porque ele não pode lá na frente ir atrás do fiador, perfeito? Como a gente já combinou agora há pouco. Mas ele não tem a necessidade de colocar o fiador nessa demanda. E o unitário também não, porque mesmo que ele colocasse ambos no polo passivo, o juiz não tem que dar a mesma sentença necessariamente aos dois, tudo bem? Pode ser que ele condene o fiador e não condene o locatário e vice-versa, enfim, dependendo, claro, da situação jurídica, né, em tela, tá? Beleza, então já riscamos a letra A, já riscamos a letra E, ficamos aqui entre B, C e D. A letra B diz assim, é cabível, no caso vertente, a modalidade de intervenção denominada denunciação da lide, a ser promovida por iniciativa de Buarque. Quem que é o Buarque aqui? É o fiador, né? A denunciação da lide, gente, que é aquela forma de intervenção de terceiro para você antecipar um direito de regresso que você possa querer exercer futuramente dentro desse mesmo processo, ele nunca vai ser proposto por terceiro. Não é uma forma de intervenção de terceiro voluntário, né, em que o terceiro voluntariamente quer aderir ao processo. A denunciação da lide ou vai ser promovida pelo autor ou vai ser promovida pelo réu, perfeito? Que querem antecipar um direito de regresso caso percam essa demanda principal. Então a letra B não está legal, perfeito? Letra C. É cabível no caso vertente a modalidade de intervenção de terceiro denominada assistência a ser promovida por Chico. Chico quem que é na nossa brincadeira? É o locatário, ele é o réu, não é verdade? A assistência, gente, é uma espécie de modalidade de terceiro provocada por quem? Pelo terceiro. Então ela é voluntária, né? É o terceiro que quer entrar para assistir a uma das partes, né, do processo principal, porque ele tem algum tipo de interesse jurídico que pode ser afetado dependendo da sentença dessa relação entre autor e réu. Então, repita, é uma forma de intervenção de terceiro voluntária, é o terceiro que está pedindo para entrar. E aqui a letra C está dizendo que a assistência seria promovida por Chico, que é o réu. Isso não existe na assistência, tá bom? E aí a letra D. É cabível, no caso vertente, a modalidade de intervenção, intervenção de terceiro, denominada chamamento ao processo, a ser promovida por Chico. Chico quem que é? É o réu, né? O Chico é o locatário que foi demandado unicamente, sendo que o autor deixou o fiador de fora. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Olha lá, resposta à letra D, é exatamente essa que a gente acabou de ver. E vamos lembrar o artigo 130 do CPC, que diz assim, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, que é exatamente o nosso caso, inciso 1, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Não é exatamente essa a situação. 2, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles. Também não é o caso. E o inciso 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Nesse caso, gente, só voltando aqui, ó, existe solidariedade entre o Chico e o Buarque. Eles são devedores solidários. O autor demandou só um deles, então o Chico vai dizer, não, eu não vou rodar sozinho aqui. Essa dívida não é uma dívida solidária? O Buarque não é devedor solidário em relação a mim também? Então eu vou chamá-lo ao processo. Tudo bem? Olha lá, é cabível, letra D. É cabível no caso vertente, modalidade de intervenção denominada chamamento ao processo, intervenção de terceiro, denominado chamamento ao processo, a ser promovida justamente pelo Chico. Letra D é, portanto, o nosso gabarito. A letra E
fala sobre os juizados especiais. Vamos lá. A respeito das leis 9.099, 12.259, que instituíram respectivamente Juizado Especial Cível e Juizado Especial Cível na Esfera Federal, analise as proposições. Vamos lá. Afirmação 1. Afirmação 1, vamos esperar, olha lá, diz assim: nas ações propostas contra a Fazenda Pública sob o procedimento da Lei 12.259/01, caso a demanda seja julgada procedente, haverá reexame necessário da decisão pelo Tribunal Superior. Essa afirmação está errada, né, gente? Vamos lembrar só que no Juizado Especial Federal, a Fazenda Pública será sempre necessariamente ré, perfeito? Então ali elas vão figurar como réis ou a União, ou suas autarquias federais, suas fundações públicas federais, suas empresas públicas federais, perfeito? Elas serão réis. Então, se a ação ali é julgada procedente, essa sentença de alguma forma contrariou os interesses da Fazenda. Tem reexame necessário, ou seja, o próprio juiz de primeiro grau que deu a decisão, ele é obrigado a remeter os autos ao tribunal para uma reanálise obrigatória? Não. Existe, claro, a possibilidade de recurso contra a sentença, perfeito? Mas esse recurso tem que ser voluntário. Não haverá esse reexame necessário, independentemente do recurso voluntário apresentado pela Fazenda. Então, a afirmação 1 está errada. 2. Nas ações cíveis que tramitam sob o rito da Lei 9.099, Juizado Especial Cível, na esfera estadual, o mandato ao advogado, a procuração ao advogado, poderá ser verbal? Verdade. Até aí pode mesmo. Inclusive, quanto aos poderes especiais, não. Quanto aos poderes especiais, há necessidade de uma disposição escrita. Aí o mandato tem que ter uma cláusula explícita apontando ali os poderes especiais, tudo bem? Para receber citação, para transigir, para dar quitação, para receber, ok? Então, quanto a isso, tem que ter, sim, poderes especiais expressos escritos, ok? Então, por enquanto, as duas estão erradas, né? 3. No foro onde estiver instalada foro do juizado agora me confundi todo, vamos retomar. No foro onde estiver instalada vara do Juizado Especial Federal, a sua competência é absoluta, é verdade, né? Se está instalada a vara do Juizado Especial Federal e você entra numa vara comum, digamos assim, da Justiça Federal, existe ali uma incompetência absoluta, não é uma incompetência relativa, não seria uma incompetência relativa. Diferentemente do que acontece na Lei 9.099, né? Na Lei 9.099, a competência ali é relativa, você pode optar. Então, mesmo que naquela vara exista o Juizado Especial Cível, se você não quiser fazer uso do procedimento da Lei 9.099, não tem problema, tá? Mas aqui no que diz respeito ao Juizado Especial Federal, não. A competência é absoluta, você, entre aspas, é obrigado a distribuir a sua demanda perante o Juizado Especial Federal, tá certo? Então, está correta a 3. E 4, nas ações cíveis que tramitam sob o rito da Lei 9.099, Juizado Especial Cível, não será admitida no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, mas o litisconsórcio é viável. E está correto, né? O litisconsórcio pode, porém, formas de intervenção de terceiro tornam o processo por si só já mais complexo. E processos complexos não são para tramitar sob o rito da Lei 9.099, tá certo? Aqui são só processos mais simples, né? Menos complexos, para que a demanda seja também solucionada mais rapidamente, ok, gente? Então não pode qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Aqui é uma redação antiga, né? No Código de Processo Civil passado, a assistência ela era analisada à parte, né? Você tinha as formas de intervenção de terceiro e depois o CPC analisava a assistência. No Código atual, a assistência foi para dentro, né, das formas de intervenção de terceiro, mas isso é um detalhe. O fato é que realmente não pode ter nem intervenção de terceiro e nem assistência, que hoje, repito, é uma forma de intervenção de terceiro, né, expressamente no CPC, no rito da Lei 9.099. 3 e 4, né? As duas últimas estão corretas. Olha lá, a letra B é o nosso gabarito, perfeito? Olha lá, apontei por que está errado as afirmações 1 e 2, exatamente de acordo com as observações que eu acabei de fazer. Questão
6. Questão 6. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar. Botar só o slide. Facilita. Questão 6 é uma questão interessante porque ela vai tratar... você precisa ter 2 conhecimentos aqui para acertar essa questão, né? Primeiro, contagem de prazos, na prática, como que eu conto prazos processuais, de acordo com a regra atual do CPC, e eu preciso conhecer certo prazo, né, que o enunciado me pede. Em determinada ação judicial movida por Williton em face da empresa IP, foi necessária a realização de prova pericial. As partes foram intimadas pelo juiz para apresentarem quesitos e indicar assistentes técnicos no dia 8 de setembro, uma terça-feira. Pode-se afirmar que o prazo para adoção de tais medidas expira em quando que o prazo será finalizado nessa questão. Bom, quando a gente vai fazer contagem de prazo, gente, deixa eu colocar aqui. Quando a gente vai fazer contagem de prazo, uma dica que eu sempre dou é o seguinte... faça um calendário na sua prova, né? Rabisque lá um calendáriozinho, ok? Começando, nesse caso, pelo dia 8 de setembro, uma terça-feira, né? Então faz lá o calendário, não confie na sua visão fotográfica da coisa, porque vai embananar, certo? Então mesmo que você perca ali 30, 40 segundos fazendo o calendário, faz isso porque vai te ajudar, ok? Então você colocaria lá a intimação numa terça-feira, dia 8 de setembro, você sabe que o dia do início a gente descarta, né? Você vai começar a contagem do prazo efetivamente no dia útil subsequente, que nesse caso vai ser o dia 9 de setembro, uma quarta-feira, perfeito? É ali que vai ser o dia 1. Aí você vai contar dia 9, o primeiro dia, dia 10, que é uma quinta-feira, segundo dia, dia 11, sexta-feira, que vai ser o terceiro dia, aí você pula sábado e domingo, perfeito? Porque a gente conta somente, os prazos processuais são contados somente em dias úteis, não é assim que funciona? E aí você vai fazendo a contagem, né? Depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí pula sábado, pula domingo, assim que você tem que contar. O dia do vencimento, ele é incluído, perfeito? Então, quando der o 15º dia ali, esse dia você vai considerar, vai ser esse dia efetivamente que você considera, perfeito? Como o dia em que o prazo expira, em que o prazo termina, perfeito? Bom, aí os enunciados, ou as alternativas, melhor dizendo, eles vão brincar o seguinte, ó, você foi intimado aqui nesse dia 8 de setembro para 1. Apresentar quesitos e 2. Indicar assistentes técnicos. E aí as alternativas elas ficam brincando com isso. Qual é o prazo para apresentar quesitos? Qual é o prazo para indicar assistente técnico? Porque, claro, não basta que eu saiba a contagem de prazo, eu preciso saber qual prazo eu vou contar para essas duas situações. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide? Olha lá, artigo 465 do CPC, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e vai fixar de imediato o prazo para a entrega do laudo. Beleza. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho da nomeação do perito, que é exatamente o caso proposto no enunciado, 1. Arguir eventual impedimento à suspeição do perito, se for o caso, lembrando que se aplica ao perito, ou se aplicam ao perito as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição que a gente viu para o juiz, artigo 144, 145 do CPC, mas aí vem os itens principais que resolvem o nosso problema. 2. Para indicar assistente técnico. 3. Para apresentar os seus quesitos. Então, essas duas medidas, de acordo com o artigo 465, parágrafo 1º, incisos 2 e 3, devem ser adotadas num prazo de 15 dias. Então, é um prazo único, né? Digamos assim, de 15 dias para essas duas medidas. Quando a gente começa a contagem aqui, né? Dia 8, houve a intimação. Então, o dia 1 da minha contagem vai ser dia 9, quarta-feira. E você vai fazendo a contagem da forma como eu disse agora há pouco, você vai chegar no gabarito aqui da letra E. Terça, dia 29/9, para ambos os atos. Esse vai ser aqui o 15º dia da nossa contagem. Tudo bem? Tá?
Então, olha a letra B, por exemplo, dia 22/9 para ambos os atos, aqui, se não me engano, se você tivesse contado o prazo de 10 dias, se não me engano, cairia aqui no dia 22/9, né? Olha aqui, terça, dia 22/9 para indicação de assistentes técnicos e terça, dia 29/9 para apresentação de quesitos. Ó, se você tivesse pensado assim, para indicar assistente técnico, 10 dias, para quesitos, 15, entendeu? Aí a prova sempre vai te dar essas possibilidades, né? De você, se você contou errado, se em vez de 15 você contou 10, vai ter alternativa. Outros testes fazem assim, se você não contou em dia útil, se você contou dia corrido, você também vai encontrar alternativa ali. Perfeito, gente? Então, contando em dia útil e botando 15 dias para ambos os atos, a gente fecha aqui na letra E, terça-feira, dia 29/9. Beleza? Gabarito, portanto, letra E. Último teste, para a gente fechar aqui a correção de processo civil. No caso de condenação em quantia certa, ou quantia já fixada em liquidação, a sentença já foi liquidada. E no caso de decisão sobre parcela incontroversa da sentença, o cumprimento definitivo da sentença, lembrando que o cumprimento definitivo é justamente quando já há trânsito em julgado, né? Então, o cumprimento definitivo, ele passa pela fase de liquidação, que já aconteceu aí no nosso enunciado, pela penhora forçada de bens e pela expropriação desses bens, né, pela venda judicial desses bens. Então, voltando, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, que é o credor, sendo o executado, que é o devedor, intimado para pagar o débito num prazo de... Então, é um teste relativamente simples. Ele diz para a gente qual vai ser o prazo, né, que o executado vai ter para pagar essa dívida já liquidado, né, já em quantia certa, cumprimento definitivo, então já transitou em julgado, é indiscutível, não é passível ainda de recurso, enfim, de análise de recurso. Qual vai ser o prazo que o executado terá para pagar o débito? E esse prazo é de 15 dias, perfeito? Letra D, olha lá, está no artigo 523, que traz exatamente essa frase, dizendo aqui, ó, que o executado será intimado para pagar o débito num prazo de 15 dias. Vamos só dar uma lembrada aqui, ó, no parágrafo 1º, que eu acho importante também. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário de advogado de 10%. Então, por exemplo, se há uma dívida consolidada, já transitada em julgado de R$100 mil, se ele não paga em 15 dias, já vira 110. Isso sem contar também o acréscimo aí de honorários de advogado, né? Então, claro, se houver possibilidade, o melhor para o executado, sem dúvida alguma, é pagar, até porque a dívida é indiscutível, né? Tanto que nós estamos falando aqui do cumprimento definitivo, perfeito? Não há mais recurso para debater a origem aí da dívida. Certo, gente? Beleza. Então é o seguinte, ó, mais uma vez, espero que você tenha ido bem aí no simulado, mas lembrando que se também não foi tão bem assim, se o seu desempenho não foi exatamente o que você esperava, fique tranquilo, fique calmo. O importante é que ainda estamos numa fase de treino. Use essas questões para você verificar ali se ainda tem alguma falha, se você pode reforçar um ou outro ponto da matéria. Ainda há alguns dias para isso, né? E muita tranquilidade, muita serenidade nesses dias aí que antecedem a prova, perfeito? Desejo ótima prova para todo mundo, não vou desejar boa sorte, vocês se prepararam, vocês estudaram, não será necessária sorte, não é verdade? Espero que vocês tenham uma ótima prova no domingo e espero também que na hora do sucesso, que certamente virá, vocês se lembrem dos professores aqui do Unicurso na hora do convite do churrasco, tá certo? A gente está esperando ansiosamente esse convite. Valeu, gente. Ótima prova para todos.